Olá, gente! Boa tarde para vocês, boa noite para mim. Que honra ter vocês aqui novamente nessa quinta-feira para mais uma live. E hoje a nossa convidada é muito especial, muito especial. E eu tô com o meu coração cheio de expectativa por o que Deus vai fazer hoje e vai continuar fazendo no decorrer desses dias, né, daqui para frente. E eu tô muito feliz porque ela topou falar com a gente. A nossa live hoje vai ser um pouco menor, elas estão durando muito tempo, né? Estão durando aproximadamente umas 2 horas, mas hoje ela vai ser de 40 minutos, então a gente vai conversar 30 minutos e eu vou abrir para perguntas no final. Então, se você tem alguma pergunta para a pastora Thalita, linda, maravilhosa, vou deixar aqui nas caixinhas de pergunta para você tá mandando as perguntinhas para ela, tá? A gente não vai ler muitos comentários aqui com perguntas, as perguntas vão ser focadas nessa caixinha aqui que tem um pontinho de interrogação. Então vamos ver se ela já chegou pra gente poder conversar com ela. Isso aí, gente. Olá! Ei, cheguei, tudo bom? Tudo bom? Que alegria ter você! Tô fazendo uma gambiarra aqui no meu celular. Deixa eu pegar uma coisa para apoiar aqui, ó. Pronto, Se você ver o fundo aqui, tá com uma gambiarra também total. pronto. Ai, nossa! Tudo bem, vontade de dar um abraço. Pois é, quem pode mais dar abraço nessa época, tá terrível. Eu venho pra igreja, eu fico doida. E o meu pai do céu. Tem que apertar a mão assim, né, de É, longe. pode apertar a mão, né? A gente faz assim, um toquinho de cotovelo, né? Porque por causa da pandemia. Gente, ó, mas aqui, que honra ter você. E o nosso tema tem tudo a ver com o que você fala, né? A gente está falando sobre DNA, sobre identidade, quem a gente é em Deus. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: de onde você tira tanta energia? Não sei. Eu tava bem aqui com o Red Bull e ia até te mostrar, porque essa semana não foi fácil pra mim. Oh, Precisei de um reforço. Não, na verdade, veio de Deus, né? Claro, eu sempre fui assim, muito acelerada, com muita energia desde criança. É tanto que as minhas filhas são assim, né? Todas elas. Todas elas puxaram a mim, é. E uau, ela, e seu marido, coitado. coitado do meu marido, ele fica doido dentro de casa, com 4 mulheres. É tanto que eu tive que vir aqui para a igreja para Hum, fazer, porque em casa, assim, é muito barulho. E também, assim, eu entendo elas, porque a gente tá num período que elas estão trancadas, enfim, sem é, nada. Aí, quer não, gera todo aquele cansacinho para elas, aquele estresse, sim. tudo. Mas, assim, eu sempre tive muita energia. Claro que com os anos, né, vai diminuindo um pouco. Tanta diferença ainda em mim, assim. Essa Uhum. semana eu acho que foi uma das semanas que eu senti um pouco mais. Foi uma semana mais, enfim, puxada pra mim e tal. Mas assim, tô bem. Quando eu sinto que eu tô perdendo um pouco a minha energia, eu tomo café. E às Ah, vezes, num dia que eu preciso muito, eu tomo um pouquinho de Red Bull. Eu tomei. Eu até tava ali na minha mesa, mas é porque eu troquei. Eu vim pra sala do meu marido, porque a minha sala era escura. ai, ai. Mas você falou que você sempre foi assim. Teve algum momento na sua vida que você precisou descobrir a sua identidade em Deus? Sim, claro. Eu acho que todo mundo vive nesse processo de construção, né? Uhum, A nossa vida é um processo não somente de construir a nossa identidade, mas, sobretudo, de conhecer a nossa identidade, né? uhum, Talvez possa ser um pouco dualista dizer como conhecer e descobrir, porque eu acho que a gente trabalha nesses dois polos. A gente conhece aquilo que o próprio Pai depositou dentro de nós e a gente constrói à medida que a gente destrói aquilo que outras uhum. pessoas construíram e a gente começa a edificar o que Deus quer que a gente edifique, entende? Então, é por isso que eu acho que é uma via de mão dupla. E Sim. durante muito tempo, eu acho que é assim, eu talvez não tive tantos desafios nessa área, né? Eu sempre fui uma pessoa muito livre, Hum. sempre fui uma pessoa muito animada, muito elétrica, conversadora. Sempre fui fazer muitas amizades, conhecer muita gente, falar muito.
Mas assim, claro que como toda pessoa, eu passei pelo meu momento de descobrir a minha identidade como algo positivo. Sim. Infelizmente, eu sempre falo que ao longo do caminho, aquilo que há de mais especial na gente, que Deus colocou como um ouro na nossa vida, muitas pessoas colocam como um defeito, como um desfavor Hum, de Deus, se a gente pode assim dizer. E isso meio que mexe com a gente, perturba a nossa identidade. Então sim. é quando eu falo de destruir o que foi construído, o que não foi construído por Deus. Só para aí você conseguir construir realmente. E aí, durante muito tempo, muitas pessoas disseram que coisas boas que Deus tinha me dado eram ruins. Então, eu Ah, meu assimilei, Deus. eu assimilei em Hum, alguns momentos. Mas aí depois o próprio Espírito Santo foi te me ajudando. lembrando. Vai, né? Porque esse é um processo que a gente nunca para de trabalhar, né? Nossa identidade a gente Sim. está construindo todos os dias. Teve alguma parte para você que foi mais difícil nesse processo de se encontrar? Tipo, você falou que você sempre foi ligada, assim, no 920, né? Se puder. Teve alguma vez que foi difícil para você, tipo assim, assumir alguma característica, alguma qualidade sua? Foi difícil no sentido de, assim, eu nunca tive dificuldade de mostrar quem eu era. Eu sempre fui muito Uhum. autêntica. Mas existiram momentos na minha vida que, assim, eu fui tolhida. Por Hum, exemplo, não pode fazer isso, não pode agir dessa maneira, não pode usar isso ou falar isso. E quando se vem de uma pessoa de autoridade, então eu preciso realmente obedecer. Então, uhum. nesses momentos, foi um pouco difícil para mim, porque eu precisava saber administrar a obediência e ser livre. Né? Mas graças a Deus eu sempre optei pela obediência. Eu acredito que foi melhor para mim. Eu era livre dentro de mim e a partir do momento que eu realmente. O próprio Deus foi mesmo me libertando e criando os caminhos necessários para que eu pudesse ser eu mesma. Ah, uau. E por que que Sabe? é, por que que você acha que é tão difícil, principalmente para mulher? Tipo assim, né? Pra gente que é mulher, pra gente entender o nosso valor e ter. Porque quando a gente descobre a nossa identidade, eu estava até ouvindo uma pregação sua, né, que fala sobre a ansiedade. Quando a gente descobre quem a gente é, tudo muda na vida, né? O jeito da gente viver, de pensar, de servir a Deus. Por que que você acha que é tão difícil para as mulheres descobrirem, entenderem, né, o valor delas? Eu acho que são anos e anos de uma sedimentação, se eu posso dizer, na nossa mente, de uma cultura completamente contrária à mulher. A Hum, gente viveu, né? Talvez não a gente sofreu tanto isso, mas outras mulheres talvez sofreram muito mais. é. A mulher não é esse o lugar da mulher. A mulher não foi convidada para isso. E assim, eu acredito que o maior empoderador das mulheres foi o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, assim, é um romper, é uma quebra de paradigma. Não sei se você sabe, mas assim, do Antigo para o Novo Testamento existe um período chamado do silêncio de Deus. Foram 400 anos de silêncio de Deus. E quando você chega no Novo Testamento, você fica pensando, poxa, o judaísmo era a religião do Antigo Testamento. Não era. Na verdade, quando Jesus vem na Terra, ele estava vivendo não a lei mosaica, ele estava vivendo o judaísmo, ou seja, muitas leis haviam sido acrescentadas. Né? Nesse período de silêncio de Deus, muitas leis foram acrescentadas. Se você ler o livro de Levíticos, tem mais ou menos 250 leis. Mas quando Hum. você chega no Novo Testamento, tem mais de 600 leis. Né? Vamos ser, a gente conta aí umas 350 leis a mais. E dessas 350 leis a mais que criaram, 100 eram contra as mulheres. Os fariseus Uau. odiavam as mulheres, né? Então, só dessas leis que foram acrescidas, 100 eram contra as mulheres. E, então, quando Jesus chega para libertar os oprimidos, quem era o povo mais oprimido daquela época? Era a mulher, era um dos povos Hum. oprimidos. Então, Jesus veio para dizer sim para todos os nãos que as mulheres receberam. O tempo todo estavam dizendo: você não pode, você não é o seu lugar. E Jesus estava fazendo isso. Quando Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu quero que Maria fique aos meus pés aprendendo. E quando ele convida Maria a isso, também aquietar a alma e o coração, a gente pensa que é só uma coisa tão simples, né? Jesus estava querendo ensinar. Na verdade, Jesus estava quebrando um paradigma enorme. Não se ensinava às mulheres. Uhum. O maior rabino do primeiro século disse que preferia queimar a Torá do que ter que ensinar uma mulher. Meu pai.
Então, quando Jesus chega, ele rompe com toda essa estrutura, essa cadeia opressora contra as mulheres. Uhum. Ele ensina as mulheres, ele toca nas mulheres, ele cura as mulheres, ele perdoa os pecados das mulheres. A maior conversa que Jesus teve na Bíblia foi com uma mulher, né? E foi com uma mulher que tinha uma lista de pecados gigantescas. Então, Jesus veio quebrar todos os você não pode, não é o seu lugar, não Uhum. é para você, que fizeram contra nós, mulheres. Então, eu acredito que essa dificuldade existe porque nós herdamos uma herança muito religiosa contra a Uhum. mulher. De que a mulher não pode chegar em determinados lugares, ou ela não pode, né? Ela tem um limite para ela. E às vezes até um senso de valorização, como se a mulher fosse realmente inferior. Uhum. Então, eu acho que toda essa cultura muito arraigada contra a mulher, de alguma maneira, fez com que ela se sentisse oprimida. Não é? A gente recebe isso, às vezes, até sem querer, de pessoas de autoridade. Enfim, então, eu acho que para a mulher romper com esse senso de desvalor e dizer, não, não é assim, não. Jesus nunca, né, É. fez essa distinção. Então, é realmente um romper. Uau, uau, não, que aula! Para você, qual que é a chave para entender assim de vez, sabe? Porque é uma luta, que nem você falou, é uma coisa constante. Mas para a gente entender, assim, para a mente entrar na nossa cabeça e descer do coração quem a gente é em Deus, a nossa identidade, né? Vou dar um exemplo bem simples que eu gosto de falar, porque eu gosto de falar exemplos práticos para que as pessoas consigam não somente entender, mas, sobretudo, aplicar na sua vida. Uhum, Quando a gente é mãe ou pai, que a gente, né, uma mulher, quando ela fica grávida, né, o que é que ela faz? O primeiro desejo da mulher é preparar o enxoval do neném. Então, quando se é uhum, pai, você prepara um enxoval para a criança, quando nascer, ter suas necessidades supridas. Eu gosto de falar que se nós que somos pais falhos, podemos fazer um bom enxoval para os nossos filhos, que o nosso Pai Celestial. Quando Deus oh, nos criou, ele nos criou com o enxoval pronto. Então, a gente já tem um enxoval, ou seja, a gente já tem a ferramenta para cumprir o nosso destino, para chegar no mundo e viver aquilo que a gente precisa viver. Eu acredito que muitas pessoas acham que Deus ainda vai dar alguma coisa para elas. Eu acredito que Deus pode acrescentar todos os dias novas coisas para a gente, como Ele uhum, faz. Mas Deus já preparou o enxoval. O que é que eu quero dizer com isso? Deus já preparou as ferramentas que a gente precisa para cumprir o nosso destino. Quando Ele me fez, Ele disse: quero que Thalita cumpra o destino. Quero que ela, sei lá, fale. Vou dar essa e essa ferramenta para ela. Eu quero que a D faça isso. Vou dar essa e essa ferramenta. E uhum. assim Ele fez com todos nós. Cabe a gente entender que a gente já tem um enxoval dado por Deus e simplesmente Uau! usar. Veste a roupa. Você acha que também, por mais uma coisa, tipo assim, de mulher, que tem muita comparação, você acha que isso é falta de identidade, da gente saber Sim, quem a gente é? com certeza. Eu acho que a desconstrução da identidade, ela tem muitos, como eu posso dizer, muitos elementos que nos revelam uma pessoa que tem uma Uhum, identidade bem construída e uma pessoa que não tem. Uma delas, para mim, fato, é a comparação. A comparação, a inveja, a ausência de autenticidade, a uhum, necessidade de ser excessivamente aceito e amado também é um uhum. outro diagnóstico, né? É uma outra maneira que se vê uma ausência de identidade. Então, eu acho que todos esses elementos que eu citei aqui, eles colaboram para cada dia mais a gente ter uma disfunção na nossa mente, no Sim. nosso coração, nas nossas emoções. A partir do momento que a gente sempre se compara, a gente sempre vai estar insatisfeito. Eu sempre digo que a gente não pode comparar duas coisas se elas não forem absolutamente iguais. Então a gente nunca Hum, pode se comparar, porque pessoas sempre são diferentes. A gente só pode comparar coisas, não pessoas. Entende? Coisas a gente pode comparar, mas pessoas nunca. Bilhões de pessoas no mundo, todo mundo tem um único DNA, uma única impressão digital. Então eu não hum, posso nunca me comparar com outra pessoa. E eu acho que um outro erro que a gente cai na comparação é que geralmente quando a gente se compara com outra pessoa, a gente tende a comparar a nossa fraqueza com a força do outro. uau, é. Para aquilo que é ruim na gente, aquilo que a gente é deficitário, naquilo que o outro é muito bom. É muito injusto isso. A gente Uhum, termina comparando o nosso bastidor com o centro do palco do outro. é.
a gente sempre vai estar descontente, infeliz, insatisfeito. Isso vai gerar na gente cada vez mais uma baixa autoestima, um senso de valor deficitário. Entende? E muita gente acha que falar de autoestima é besteira. Ah, falar de senso de valor é coisa pra gente que é humanista, que põe o homem no centro do universo. Não, na verdade, não é. Na verdade, quando eu falo de ter uma boa autoestima, é ter a estima de Deus. É se ver como Deus te vê. Se Deus te estima, se Deus te ama, se Deus te vê valor em você, você também precisa ver da mesma maneira que Deus te vê. Por isso que é tão importante falar sobre isso, sobre senso de valor, Muito. sobre autoestima. Uau. E para você, você tem filhas lindas, né? Você criar elas assim, é diferente. Por exemplo, tem algum valor, alguma coisa que você quer colocar nelas que você não teve crescendo, assim, que você fala, isso é importante para elas crescerem mulheres sabendo quem elas são. Sim. Eu gosto muito de uma educação positiva, sabe? Eu prefiro mostrar habilidades do que reforçar falhas excessivamente para que as crianças não tragam suas falhas para a sua identidade. Então, quando as minhas filhas erram, elas erraram, elas não são um erro. É isso que eu tento mostrar para elas. Quando elas desobedecem, elas desobedeceram, elas não são desobedientes. Então, eu não quero que elas tragam para a identidade delas um erro. Sim. Então, eu evito palavras como você é uma menina desobediente, você é bagunceira, Não faz nada certo. você não faz nada certo. É, Esse tipo de linguajar que sempre foi muito comum nas nossas mães, avós sim. todo mundo, é o tipo de linguajar que eu evito dentro da minha casa. Não vou dizer que nunca falei, posso falar, mas eu sou muito polida nesse sentido, muito. Ah, Muito mesmo, muito. Eu levo bem a sério isso. E quando as meninas erram, eu faço tudo para mostrar para elas, olha, você errou, você precisa corrigir seu erro, mas essa não é você. Eu sempre digo, Sara, Laura, Helena, você é tão obediente. Eu digo, nem combina com você esse comportamento. oh. Não combina com a menina que você é, porque você é amável, porque você é gente, mesmo que elas não sejam. Porque a Bíblia diz que a gente tem que chamar a existência, que não existe como se já existisse. Então eu trago para a existência aquilo que eu já estou imaginando pela minha fé que existe, entende? Então eu digo, olha, não combina com você esse comportamento, não combina com você essa birra, você é uma menina temente a Deus, você é uma menina obediente a seus pais. Então eu corrijo elas, eu falo que o comportamento tá errado, que elas precisam pedir perdão. Eu disciplino se for necessário, né? Não isento nenhuma culpa, mas eu faço um reforço positivo de que aquela não é ela e que ela não traga para a identidade dela o erro dela, sabe? Então eu acho que coisas desse tipo é o que eu tento reforçar para construir uma boa identidade nas minhas filhas. Outras coisas que eu faço encorajamento. Eu acho que a geração passada talvez não levava o encorajamento tão a sério com as crianças. Ixi, peraí. Acho que travou, foi só pra mim. Pronto, tá ouvindo? Ih, Voltou? agora sim, Deixa eu só ver voltou. se eu tô no. Eu acho que o Wi-Fi é muito, tipo, difícil. Eu acho que o 4G ele funciona melhor. Tirei. Tá bom agora? Aí, Perdão, eu não vi que tava no Wi-Fi da tá igreja. dando um delay, mas tá dando pra te ver. Sim. Esqueci o que eu tava falando. E aí, das meninas, né? Que eu Do falo, encorajamento que comportamento. você dá pra O ela. encorajamento, sim. Eu acho que também essa é uma coisa que a gente não recebeu tão forte. E eu acho que é uma coisa que eu tento, né, construir com as meninas, né? Então, sempre que elas têm um dom, um talento específico, eu mostro para elas quem elas são. Eu acho que criar filhos não é fácil, mas a gente tem que criar os nossos filhos de acordo com a singularidade de cada um. A gente não pode criar tudo igual, porque filhos são diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu tento fazer minhas filhas enxergarem quem elas são. Não aquilo que eu quero que elas sejam, sabe? Todos os dias eu oro e digo, Deus,
Para que o Senhor fez Sara? Para que o Senhor fez Laura? Para que o Senhor fez Helena? Me revela aquilo que de mais especial o Senhor colocou em cada uma, para que eu enxergando, eu possa fazê-las enxergar. Eu acredito que Sim. nosso papel como mãe é esse, é fazer nossas filhas enxergarem quem elas são. Então, por exemplo, se uma das minhas filhas, sempre na hora da brincadeira, elas comandam, querem dominar a situação e tal, aquilo pode ter um lado positivo e pode ter um lado negativo. Então, eu sempre tento trazer para ela aquilo como um dom. Eu digo, olha, Sara, olha, Laura, eu percebo que todas as vezes na brincadeira você sempre toma frente da situação, você sempre quer dizer qual vai ser a brincadeira com as suas amigas. Isso significa que você tem um dom da liderança. Foi algo que Deus colocou em você. E aí eu falo sempre para ela, olha, esse dom é muito bom, mas a gente precisa saber usar. Então, como é que a gente usa o dom da liderança? Aí eu explico positivamente. E negativamente, quando a gente acha que é só a gente que pode dizer como vai fazer e como não vai fazer, enfim. Mas eu tento fazer elas enxergarem o dom, sabe? Que elas têm. Você acha que Deus faz isso com a gente, né? Sim, claro. Exatamente. Você tá falando, tipo assim, exatamente tudo que você falou, do seu tratamento, é como Deus faz. Você já viveu algum momento na sua vida que Deus precisou te corrigir um pouquinho, assim, ou que você teve algum medo, Muitos. ansiedade, ou tipo, sabe, que ele precisou te lembrar de algumas coisas? Ah, gente, todos os dias. Todos nós, né? Ainda bem que eu tenho um pai que me corrige todo santo dia, porque se eu não tivesse, eu seria um monstro, meu Deus. Ai, gente, as pessoas pensam que a gente já nasce naturalmente bom, mas muito pelo contrário, né? A gente precisa todos os dias de ensino, de correção, enfim. Claro, em vários momentos eu senti claramente Deus me direcionando, Deus me puxando, Deus me mostrando, né? Deus me revelando, enfim. Mas você quer que eu tente pensar num exemplo específico? Não, acho que não precisa, não. É só porque eu acho que foi muito a ver, assim, a ligação que você fez com as suas filhas e a ligação Sim. que de Deus faz com a gente, né? Às vezes você acha que, por exemplo, quando tem pessoas falando, tipo, eu tô esperando alguma coisa, alguma promessa e não tá vindo, Deus, aí meio que se rebela com Deus, sabe? Essas pessoas, assim. Você acha que também é alguma coisa de falta de identidade, incredulidade? O que que você acha que é? Eu acho que é, aí a gente já parte para um outro assunto, que eu acho que não é nenhuma questão de identidade, mas aí eu acho que eu partiria para uma outra palavra que começa com I também, intimidade. Eu Ah, acho que as pessoas que em algum momento elas, né, duvidam do caráter de Deus, é mais uma ausência de intimidade mesmo, de conhecer a Deus. Porque quando a gente conhece a Deus, né, os atributos de Deus, quem Ele é, as circunstâncias existem, a gente vai sofrer, a gente vai passar por aflições, mas sim. elas vão a intimidade vai nos permitir continuar naquele lugar. Não estou dizendo com isso que a gente assim não vai ter dúvidas, que a gente não vai É, questionar Deus. Muito pelo contrário, já questionei Deus várias vezes na minha vida, em várias situações distintas. Em vários momentos eu pensei, Deus, eu não estou entendendo nada. Por que isso está acontecendo? Já perguntei muitas vezes isso para Deus. Mas eu acho que o que me ajudou a não duvidar do caráter bom de Deus, apesar do que eu estava passando, é isso. É um relacionamento com Deus, é quando você conhece a Deus. Porque conhecer a si próprio, mas a gente pode dizer que tem a ver com identidade, porque conhecer a si próprio fala muito é, mais do que conhecer a Deus. Quando você conhece a Deus, você conhece você. Muitas pessoas pensam que é simplesmente conhecer a si próprio, mas é conhecer aquilo que o próprio Deus depositou dentro de você. Uma vez eu falei algo assim, que eu nunca vi ninguém olhar para dentro de si e se sentir motivado. Ninguém olhar para dentro de si e se sentir animado, né? A gente se sente motivado, animado quando a gente olha, sim, para dentro de si, mas aquilo que o próprio Espírito Santo depositou dentro de nós. Não aquilo que nós temos de nós mesmos, não aquilo que a gente acha que é nosso, né? Propriamente dito.
Então, eu acho que é isso. Eu acho que intimidade te ajuda a perseverar em momentos difíceis como esse, em momentos que, assim, as dúvidas vêm. Eu acho que é muito É, legal falar disso, porque muitas pessoas acham sim. que a gente que é cristão, a gente nunca vai ter momentos difíceis, que a gente nunca vai questionar, que a gente nunca vai duvidar, não, muito pelo contrário. Então, a gente vai e pode acontecer isso, mas a gente vai perseverar, a gente vai permanecer firme Hum. em quem Deus é, né? Na natureza de Deus. Isso é muito interessante. Eu tenho tipo, o meu blog, a gente fala muito sobre relacionamento, né? No tempo de espera, essas coisas, porque eu tava Sim. muito perdida, assim, sem saber quem eu era em Deus. E aí, a partir do momento que eu me descobri, parece que Deus foi tipo, tuc, 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 É, sabe? mas é exatamente isso que acontece. Eu sempre falo. Eu falo, o processo de construção, depois que você entende quem você é em Deus, né? Depois que você entende seu papel de filha, de amada, né? Depois que você entende o preço que foi pago por você, É. né? Depois que você traz isso para sua identidade, parece que as coisas fluem. Tudo que estava amarrado parece que desamarra. Mas, tipo, andando, né? Muito, Vai, muito cabuloso. Ah, eu vou abrir para perguntas aqui, que a caixinha de perguntas já tá assim, ó, pipocando. E se você quiser mandar essa pergunta, você manda na caixinha. O pessoal falando aqui também para ler o seu livro, que é sobre identidade, né? Deixe-me apresentar a sim, você. Tudo a ver com esse tema. sim. É, Eu deixa eu tô ver escrevendo alguma coisa. novo agora. Sério? Quando que vai ficar pronto? Já tem data? Também, eu não sei ainda, porque estou no processo já. Esse Ai, tá que me dando legal. mais de trabalho. Mas assim, tá muito, muito, muito especial. E é sobre identidade também, é sobre essa construção. Eu tava escrevendo outro, mas assim, eu não sei, eu sempre volto pra identidade, acho que é meu chamado aqui. E E fala esse com muita propriedade. Muito é. sensacional. Ai, que ótimo. É, essa aqui, uma pergunta aqui. Como descobrir o nosso chamado? Eu acho que o nosso chamado é uma descoberta progressiva. Muita gente não descobre o chamado porque fica assim, Deus, qual é o meu chamado? Deus, qual é o meu chamado? Fica esperando Deus responder. Eu falo que você descobre o seu chamado vivendo o seu chamado. Parece meio contraditório, mas é. Começa a servir, a trabalhar, a dar o seu melhor naquilo que você pode hoje. E a partir disso, o seu chamado vai se revelar para você, sabe? O seu chamado vai brotar enquanto você estiver produzindo, enquanto você estiver fazendo, né? Ele vem até você, né? Ele vai se revelar para você, né? Nunca vai acontecer se você ficar sentado dizendo, Deus me mostra qual é o meu chamado, né? Deus pode até fazer isso, porque Deus pode todas as coisas. Mas eu acho que é vivendo, servindo, cumprindo, que você descobre o seu chamado. Por exemplo, eu posso dizer por mim. Como eu descobri o meu chamado? Ele veio até, Hum. por exemplo, eu comecei sempre a servir na igreja local, sempre, desde criança. Então, eu comecei servindo, eu dava aula para crianças na escola Oh, local. Então, eu fazia PEC, eu fazia todas as conferências de professora de crianças, de educador infantil, e lá. Esse foi o meu chamado. Eu comecei servindo. Eu não sabia nunca que eu ia ser pastora, nunca que eu ia ser. Eu queria ser missionária nos muçulmanos. Eu achava crente que era esse o meu chamado. Eu era convicta disso. Mas à medida que eu fui ensinando as crianças, eu fui ensinando, pouco a pouco foi se revelando que o ensino era o meu chamado. Então eu acho que o hum, chamado se revela para você quando você faz alguma coisa. Não fica sentado esperando descobrir qual é o seu chamado. Faz que ele vai se revelar para você. O próprio Deus demais. revela. Amém, uau. Eu acho que tem um pouco a ver com essa aqui. Como identificar e destruir o que construíram em nós para que permaneça só a verdade de Deus? Legal. Eu tenho um curso chamado Identidade Bem Resolvida. É um curso online que Hum, eu explico passo a passo isso, essa desconstrução para ver uma construção. Eu acho que essa desconstrução primeiro, é algo que parte de uma revelação do próprio Deus para você. Você precisa ter discernimento, você precisa buscar a Deus. Porque quando você busca a Deus, o próprio Deus vai te mostrando que algumas coisas que estão desalinhadas na sua vida são fruto de coisas que hum, você nem imaginava. E aí, pouco a pouco, você vai descobrir que era uma palavra de uma figura de autoridade, ou
um fato recorrente na sua vida. E aí você vai descobrindo para daí começar a desconstruir. E só depois construir. Mas eu acredito que tem muitas coisas que a gente precisa desconstruir. Medo, inseguranças, palavras ditas, falta de perdão. Tem uma infinidade de coisas aí. Que precisam ser desconstruídas, né? É mais complexo assim para responder em um minuto. Ai, faz o curso, gente, que no curso tem tudo, né, que você Faz o falou. curso. Quando abrir as novas inscrições. É como lidar com uma comparação entre o seu esposo e você como pastora. Como lidar com a comparação com o quê? Desculpa, cortou. Ela falou como lidar com uma comparação entre o seu esposo e você como pastora. A pessoa está perguntando. Talvez o esposo dela também, ela seja mulher de pastor, alguma coisa. Ela está perguntando. Eu acho que assim, a pessoa que mais precisa saber lidar com isso não são os outros, é você. Eu acho que a gente quebrar expectativas irreais é o primeiro passo. A gente tem as expectativas de que todo mundo vai amar a gente, de que todo mundo vai aceitar, que todo mundo vai entender que a gente é diferente do marido, que a gente tem talvez um dom diferente, um chamado diferente, né? Porque as pessoas acham que a mulher do pastor tem que ser igual ao pastor. Então, eu acho que Ou reger coral, né? e reger coral, Ou reger Eu coral. acho que a primeira coisa é você quebrar expectativas irreais das pessoas. Parar de achar que todo mundo vai pensar coisas legais, que todo mundo vai olhar para você bem. Quando você tem uma expectativa real, dizer assim, ó, nem todo mundo tem sabedoria suficiente. Quer dizer, não é nem maldade, é falta de sabedoria. Nem todo mundo vai ter sabedoria para falar o que deveria falar comigo. Nem todo mundo vai conseguir enxergar o que Deus enxerga em mim. Então, quando você consegue ver as pessoas de maneira real, isso vai te ajudar a fazer as pessoas verem isso também. Agora, se você não consegue ver, você não vai ajudar as pessoas a verem também. Então, parte de você. É você que tem que ter essa expectativa real das pessoas. Olha, mesmo que as pessoas me julguem, mesmo que as pessoas falem mal de mim, eu não vou permitir que isso me abale. Eu continuarei sendo eu mesma. Não vou tentar forçar a barra para ser igual ao meu marido, para agradar as pessoas. Eu tô aqui para agradar a Deus. Eu vou viver no território que o próprio Deus já determinou para mim. Eu vou cumprir o meu chamado. Mas você só tem essa segurança de você mesma não se comparar quando você entende que vai vir retaliação. E que você tem que estar preparada para lidar com isso. Porque se você não estiver preparada, você vai chorar, vai sofrer, vai gritar e vai ficar aquém do que Deus sonhou para você. Uau! Olha, como saber se realmente descobri a minha verdadeira identidade? Você vai fazer um trabalho de um minerador, é o que eu digo. Um minerador, quando ele entra numa mina de ouro, antes de chegar no ouro, tem muito cascalho, muita pedra, muita sujeira no meio do caminho. Se um minerador, quando entrasse numa rocha, achasse o ouro na primeira oportunidade, era muito fácil ser milionário. Por que é difícil? Porque ele vai ter que enfrentar alguns obstáculos, ele vai ter que fazer uma limpeza de muita coisa ruim para poder achar o ouro. E na vida da gente também é assim. É como se, para descobrir nossa identidade, existe o ouro depositado dentro de nós pelo próprio Deus. Mas até chegar nele, a gente vai ter que limpar vários cascalhos. A gente vai ter que tirar aquilo que não pertence à nossa identidade, a amargura, a raiva, o rancor, né? Os frutos da carne. Você vai tirando tudo até você achar o ouro que Deus depositou dentro de você. É assim que você vai descobrir sua verdadeira identidade. E também eu acho que outro papel muito importante para descobrir sua identidade, se eu posso dizer assim, de maneira prática, é você enxergar aquilo que Deus colocou dentro de você de melhor. Eu acho que a gente é muito autocrítico. Então, a gente tem sempre a tendência de querer consertar o que está errado e não potencializar o que está certo. Sabe? A gente, claro, precisa consertar o que está errado. Mas do mesmo jeito que a gente conserta o que está errado, a gente potencializa o que está certo. Então, descobrir sua identidade é isso. Descobrir, é saber o que há de melhor em você e potencializar. E dar todo o seu tempo, sua dedicação, seu amor, seu estudo, sua paixão para aquilo ali. Aí, cada vez mais, vai aflorar e você vai descobrir várias facetas da sua identidade naquilo ali.
Uau, uau. E essa aqui, ó, pra gente fechar. O que pode me atrapalhar a descobrir quem eu sou em Deus? Vou te dizer, o diabo, ele vai fazer de tudo para você não descobrir. Ele tem muitas armas, muitas. Armas sujas, golpes pesados. Primeiro, o que vai te ajudar é você estar fortalecida em Deus. Você precisa usar as armas certas, sabe? Para vencer essa luta, talvez até contra você mesma. Então, você precisa de um relacionamento com Deus, verdadeiro, autêntico. Porque se você tentar fazer isso da sua maneira, você não vai conseguir. Você precisa estar fortalecido em Deus. Então, você precisa usar as armas certas. A Bíblia fala de Esther. Quando ela precisou e se viu num momento histórico muito difícil e precisou conversar com o rei, o tio dela disse assim: nós estaremos orando e jejuando por você, né? Ela mesma disse assim: eu preciso de reforço. E ela usou as armas certas. Ela usou o jejum e a oração. Ela poderia ter usado a sedução. Ela era a mulher do cara, né? Ela poderia ter botado uma camisola. Ela poderia ter seduzido ele. Ela usou as armas certas. Ela usou a arma do jejum e da oração. E eu acredito que para vencer uma guerra emocional ou na mente sobre quem nós somos, a gente precisa estar preparado espiritualmente. A gente precisa usar as armas certas. Então não é força de vontade, não é eu vou conseguir, não é determinismo, não é humanismo, nada disso vai fazer você conseguir, apesar de muita gente estar ensinando isso aí. O que vai fazer você conhecer quem você é em Deus e viver o seu propósito é usar as armas espirituais. É oração, jejum, é pedir a Deus graça, sabedoria, discernimento, espírito de revelação. E pouco a pouco Deus vai te dando uma visão que talvez você não tinha antes. O fato de você estar tão alinhado com Deus te faz enxergar coisas que talvez você nunca enxergou, mas que sempre estiveram diante dos seus olhos. É uma coisa simples. Mas vai aparecer para você quando você se conectar, quando você estiver ligado na fonte, usando as armas certas, entende? Não é uma coisa de força, de vontade, não é uma coisa vou conseguir, não é uma coisa com determinismo. É uma coisa com eu ia usar uma expressão agora que ia ficar engraçado, mas enfim, é com uma espiritualidade sadia, centrada em Deus. Uhum. Uau, uau. Nossa, eu quero te agradecer do fundo do meu coração por essa live tão, Amém. tão incrível. Eu tô vendo os comentários aqui das pessoas, você é Não ouvindo nada, inspiradora. tá travado para mim. Desde o começo Não, ficou. sério? Agora começou a aparecer, só porque eu apertei aqui. Os Não. comentários? Alguém comenta alguma coisa aí pra eu ver se tá aparecendo pra mim. Tá lá, eu acabei, a pessoa falando, falando. Tinha uma menina que perguntou se eu podia adotar ela. Ai, gente, oh meu Deus, que fofa! Você já foi adotada pelo seu Pai Celestial, pelo Espírito da Adoção. Ai, ai, não, mas eu Pra quero mim te tá agradecer. travado, eu não vi, mas eu quero deixar um beijo pra todo Os mundo. comentários que não, mas depois tem umas pessoas falando que é uma aula que você tá dando, que tipo muito incrível tudo que você tá falando. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por ter te disposto a ter esse tempo aqui com a gente. Você é incrível, maravilhosa em todos os sentidos, assim, honra pra gente aprender mais com você, viu? Amém, obrigada pelo carinho. Que Deus abençoe você. Você mora na Finlândia, né? E eu tenho certeza que um dia você vai vir aqui. Amém. Quem sabe nesse país Não, quem sabe não, gelado, mas em si, levar o mas fogo é. do Espírito. Eu estava participando de um Zoom com alguns pastores e missionários e eu vi um testemunho muito forte do que Deus está fazendo na Finlândia com É. refugiados e eu tive muita vontade de conhecer. Quem sabe um dia eu vou aí sim, com certeza. Eu tenho certeza, hoje eu estava andando, eu tive essa certeza no meu coração, vai ser muito bom. A gente vai construir essa ponte. Que Deus Amém. continue te abençoando, abençoando a sua Você casa, sua também. família, seu ministério, que é Amém. lindo. Sou sua fã e você é muito Ai, inspiradora. obrigada pelo carinho. Você é linda, Eu sei preciosa. que é. Linda. Obrigada, Deus. Um beijo bem grande. Um beijo. Que Deus te abençoe. Amém. Tchau, tchau. Tchau.